Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Eu sou o professor Mauro, professor de Geografia, e vou fazer com vocês a leitura do conceito de paisagem. Você pode acompanhar comigo aqui na tela ou na sua própria apostila. Na sua apostila está na página 42. O conceito de paisagem representa um dos aspectos mais notórios e necessários para a compreensão do mundo em que vivemos. A paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. A visão é, geralmente, o mais preponderante dos sentidos quando falamos em compreensão da paisagem. Porém, não é o único, de forma que podemos perceber o espaço também pelos seus cheiros, sons, sabores e aspectos externos. Então, a gente percebe aqui que o conceito de paisagem, nós podemos dizer que paisagem é tudo aquilo que nós percebemos do espaço geográfico ou do espaço em que vivemos. Nós podemos dizer que a paisagem ela pode ser dividida em duas formas: a paisagem natural e a paisagem cultural. A paisagem natural é aquela paisagem em que não aconteceu nenhuma interferência humana. O ser humano ainda não modificou, não alterou aquela paisagem. E a paisagem cultural é aquela paisagem onde houve intervenção humana. O homem chegou, já construiu alguma coisa. Ou ele já fez uma área de agricultura, ou uma área de pastagem para o gado, ou ele já construiu casas, né? Ele construiu moradias. Isso é uma paisagem cultural. A natural, como eu já disse, o ser humano ainda não mexeu, não transformou. Então, dois tipos de paisagem nós apresentamos aqui. Ela pode ser percebida através da nossa visão. Olhamos à nossa frente, nós vemos uma paisagem. Ou através do olfato, o cheiro. Você percebe na área rural, por exemplo, um cheiro diferente, um ar mais puro, mais gostoso de respirar. Numa paisagem urbana, uma área muito poluída, você sente uma dificuldade, às vezes, até de respirar, dependendo do grau de poluição daquela área urbana. Através do olfato, né? Um cheiro ruim que às vezes a gente percebe na área urbana. Onde houve intervenção humana, né? Na área onde houve intervenção humana, através do paladar e vários outros fatores, até na audição, né? Você chega numa área rural, numa área, vamos dizer, uma área natural, você vai perceber pássaros, né? Os animais lá soltos na natureza, barulho diferente. Na área urbana, existem lugares que o barulho é tão intenso durante o dia que as pessoas têm muito problema na audição, né? Perde a audição por causa disso. O barulho é muito intenso, incômodo. Então, são várias maneiras de perceber a paisagem, né? Vamos ver então o próximo parágrafo. A análise da paisagem permite-nos verificar as diferentes dinâmicas concernentes ao funcionamento das sociedades, pois ela revela ou omite informações de forma a denunciar as características econômicas, políticas e culturais que estruturam o processo de formação e organização do espaço social. Afinal de contas, o espaço geográfico é o resultado de uma complexa interação entre sociedade e sua paisagem. As paisagens apresentam também aspectos e elementos referentes ao presente e ao passado, que muitas vezes convivem em um mesmo espaço. Se observarmos, por exemplo, a paisagem de uma cidade histórica, podemos notar elementos
do passado que foram conservados em conjunto com aspectos do presente ou que surgiram em tempos mais recentes. Assim, é possível comemorar, ou seja, é possível comparar essas paisagens e observar ao menos algumas de suas principais características, como a sua arquitetura, estilos culturais e outros. Então, olhem, essa paisagem, a paisagem pode ter uma mistura entre diferentes formas de viver de uma sociedade, diferentes formas de construir o espaço. Você às vezes encontra em uma determinada paisagem elementos culturais da sociedade atual e elementos culturais da sociedade passada. Em algumas cidades, usa-se preservar alguns monumentos, algumas construções que revelam como que era a nossa sociedade no passado. Vou dar um exemplo aqui de Caratinga, onde nós moramos. Aqui no centro, a gente viu há pouco tempo uma polêmica sobre o Cine Brasil. Era um cinema antigo que tinha aqui em Caratinga e que a estrutura ainda estava lá. E havia, assim, muitas pessoas viam a necessidade de preservar aquela estrutura como uma identidade do nosso passado. Os nossos pais, as pessoas mais antigas frequentavam o cinema naquele lugar. Como que era a forma da construção, o modelo de construção, o modelo do cinema ali, né? Hoje a gente já tem outro modelo de cinema, a gente tem o cinema ali, o Cine Itaúna. Se você entrar ali dentro do Cine Itaúna, você vê novidades, forma diferente de construção, de arquitetura diferente ali. Então, numa paisagem, a gente pode ver elementos diferentes, elementos do passado e elementos do presente. Modelo de construção do passado e modelo de construção do presente, né? Uma mistura de pensamento. O próximo parágrafo diz aí: além do mais, a paisagem carrega consigo aspectos naturais e também aspectos culturais ou humanizados. Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, falamos de uma paisagem natural. Mas quando ela apresenta alguma intervenção humana, então falamos de uma paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada ou de paisagem geográfica. Uma área de floresta com rios, cachoeiras e animais silvestres constitui um exemplo de paisagem natural. Já a área de uma cidade ou um campo de cultivo agrícola são exemplos de paisagens culturais. Em muitos casos, é possível observar cenário em que os dois tipos se apresentam conjuntamente, o que representa, ao menos em tese, um equilíbrio entre natureza e sociedade. Em uma área rural, por exemplo, eu vou ter apenas os elementos culturais, porém, eu vou ter elementos culturais naturais, né? Porém, eu vou ter ali uma predominância da agricultura, que é um espaço onde o ser humano interferiu, né? Agricultura ou pecuária, então a área rural, mais agricultura ou pecuária, outros tipos de atividade, mas sim, bem mais simples, que não interferiu muito na natureza. Na área urbana, aí eu já tenho um espaço maior, com muitas construções, eu tenho um comércio, eu tenho, por exemplo, um banco, uma escola, um correio. Na área urbana, eu tenho mais aglomerações de casas, mas eu posso ter em um espaço urbano, por exemplo, também uma área de plantio, que é característica de área rural, plantio, agricultura, né, ou pecuária. Mas eu posso ter num espaço urbano um determinado espaço onde a pessoa resolveu
cultivaram alguma coisa. E é uma mistura, né? De campo de cultivo e uma cidade.